Olá, hoje quinta-feira, 22 de outubro, pessoal. Hoje nós vamos ter aula de História, tá? No módulo 4, das páginas 258 a 263. Vamos lá. Capítulo 9, o regime militar no Brasil. Entre 1964 a 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandado por militares. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposição. Aqui na 259, descreva as cenas que está sendo retratada na imagem. As ações representadas nas imagens são comuns atualmente? Em caso afirmativo, em que situações? Explique o que é uma ditadura. Isso é a imagem, tá, pessoal? Nas duas páginas, 258 e 259. Vamos agora. Dentro do conteúdo, página 260, o golpe de 1964. Opa! Uma pequena falha nossa. Vamos lá. O golpe de 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terra tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. São as manifestações. Dessa forma, esses grupos se organizaram com o apoio de parte da população e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar que ocorreu entre 1964 e 1985. Na 261, lá em cima, vamos falar um pouco sobre o regime militar. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. A medida mais autoritária do regime militar foi o Ato Institucional número 5, também conhecido como o AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária. Como está aqui na imagem. O país sob censura. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Era proibido vincular propagandas e informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. O que é arbitrária, pessoal? Que não segue regras ou normas sem fundamento legal. O que é cassação, anulação, tá? Páginas 262. A repressão aos opositores. Os opositores do regime militar e pessoas que não cumpriam as determinações da censura eram perseguidas e muitas vezes torturadas. A repressão era marcada pela violência e pela proibição do direito de defesa. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária. Muitas pessoas também foram exiladas. Pessoas exiladas é quando as pessoas são obrigadas a viver em outro país, certo? Aí aqui nós temos aqui, embaixo. Leia um relato do jornalista Gabriel Prioli, que em 1964 tinha 11 anos. O que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente, tudo ficou proibido. Havia censura à imprensa e às artes. Muita gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo, muito medo. Os policiais e os militares tornaram-se absolutamente prepotentes e era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. A disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos e mesmo expulsão. Era um clima de terror.
O cotidiano de Gabriel foi afetado pelo regime militar? Em caso afirmativo, de que maneira? O cotidiano de Gabriel foi afetado. Ele afirma que as pessoas passaram a ficar com medo da censura, das prisões e das torturas. Como Gabriel descreve seu cotidiano escolar na época do regime militar? Segundo Gabriel, a escola, os professores mais jovens, mais abertos e quem os alunos mais gostavam foram demitidos e a disciplina tornou-se mais rigorosa. Prepotentes, pessoas que agem com autoritarismo e de forma opressora, tá? Exilados, eu já falei para vocês já há pouco tempo. Vamos para as atividades na página 263, que fala o seguinte: assinale as duas versões de um mesmo jornal publicado na época da ditadura. Analise, quer dizer, o Estado de São Paulo, o mesmo jornal, tá? Por que a notícia foi alterada? A notícia foi alterada sob ordens dos fiscais do governo que faziam a censura, impedindo publicações contrárias ao regime militar. Tudo que era nessa época relacionado ao governo, na época do regime militar, era censurado, pessoal. Tinha que passar pela censura. Se eles não quisessem, eles obrigavam a mudar a matéria, o assunto, entende? Bem, explique o que é censura e como ela era praticada na época do regime militar. Vamos lá. A censura ocorre quando há impedimento da circulação de determinadas produções culturais ou da manifestação da livre opinião. No regime militar, a censura atingia jornalistas, artistas, estudantes, políticos e estudiosos que tinham suas produções fiscalizadas constantemente. Certo? Escreva um texto no seu caderno, comentando sobre as principais consequências do regime militar de ditadura implantado no Brasil. Aí é com vocês, vão pesquisar e vão escrever e vão me enviar, ok? Olha as notinhas qualitativas. Meus amores, por hoje é só um cheiro grande. Amanhã nossa aula vivo pelo Meet. Beijo!